estou recebendo aqui no escritório o nosso querido amigo Michel. Faz uma pergunta assim, onde eu estudei. Eu comecei a estudar no local que hoje se chama Antônio Carlos. Antigamente chamava-se Sítio, e hoje é um município. E havia lá uma casa dos padres do Verbo Divino, a congregação do Verbo Divino. Então eu comecei lá, um local chamado Borda do Campo, que foi a primeira capela matriz da cidade de Barbacena, Borda do Campo. Lá eu comecei os estudos do ginásio, durante 4 anos. De lá, 1938 a 1942. Em 42 eu fui para São Paulo e lá eu continuei, fiz o curso que hoje é chamado de colegial, curso colegial. Terminado esse curso, eu fiz 2 anos de noviciado e logo depois fiz o curso de filosofia, 2 anos de filosofia. Terminada a filosofia, eu me transferi para Mariana, aqui em Minas Gerais, Mariana. Lá eu cursei os 4 anos de teologia. Terminei esses 4 anos em 1953, sendo ordenado em 30 de novembro de 53. Terminado esse tempo, eu passei para ser disciplinário geral e professor do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, que é um colégio que existe até hoje, só que não é mais internato. É um colégio com estudos de 1º, 2º grau, né? Lá fiquei 3 anos como disciplinário geral e fui para Santa Bárbara, a primeira paróquia minha, 1957. E lá, então, eu fiquei, foi a primeira paróquia, fiquei lá até 1972. De lá o senhor arcebispo me transferiu para a Catedral de Mariana. Fui o pároco da Catedral e passei a ser membro do Colégio Cabido Metropolitano. Cabido é composto dos cônegos, que são os conselheiros do bispo. Lá eu fiquei 2 anos e meio. E com a saída do Padre Bruse, eu vim para Rio Casca em 1974. Né? Agora, uma pergunta aqui, o que mudou em Rio Casca? Bom, há tantos anos que eu estou aqui, cheguei com a boa vontade de trabalhar e comecei, então, atendendo primeiramente a situação material das igrejas, que não eram boas. A reforma da matriz praticamente foi feita de novo, a reforma da igreja de Jurumirim, a reforma da igreja São Sebastião, a troca do telhado, lá de Bela Vista, e depois
eu também fui obrigado a desmanchar o antigo chamado Santuário Nossa Senhora das Graças, que se achava muito avariado. Fizemos um novo, atual. Né? Isso foi a parte material, como também a igreja de Vista Alegre, que depois de 1979 houve uma enchente que destruiu uma pequena capela. Fiz então uma nova igreja que está lá. Então, a minha grande preocupação foi inicialmente essa parte da estrutura da paróquia. Agora, aqui vem uma pergunta: o que melhorou? Bom, primeiramente, a parte material, isto é, o conforto, os fiéis, as igrejas, as reformas, a nossa matriz, não resta dúvida, uma das mais bonitas da Redondeza, com todo o conforto da técnica, qualidade de som, acústica muito boa. E isso foi a parte, assim, material. Depois, então, vem o que é mais importante, a parte de formação religiosa. Então, eu investi muito na formação catequética das crianças. Foi criado também um corpo de acólitos, né, que não havia, que são chamados de coroinhas, né, entre os quais está o nosso interlocutor aqui, o Michel, foi também coroinha. Né? Então, isso é uma assistência aos meninos, e do meio desses coroinhas, 2 ou 3 foram chamados ao sacerdócio. Padre Paulo César, né? Depois Padre Eugênio, Padre Anderson. Né? Então, dos coroinhas já saíram 3. E está a caminho agora, com a expectativa de 2 novas ordenações, que seria o Edmar, né, que já terminou a teologia, está fazendo estágio, e o Edson, que hoje estuda em Goiânia, fazendo 3º ano de teologia, foi também do corpo de coroinhas. Então, essa parte é o que eu acho que na parte espiritual melhorou muito. Agora, a outra pergunta, o que piorou? Então, é uma resposta assim mais difícil, porque está condicionada à condição hoje nossa, o mundo que nós vivemos, a globalização, o mundo do consumismo. Então, a gente percebe as influências negativas dos meios de comunicação, prejudicando a formação moral, consequentemente também atingindo aos costumes da cidade. Então, o que piorou, que se percebe, é uma decadência do espírito de piedade. Não há mais aquele fervor que se percebia. Não é? Isso é um condicionamento dos meios de comunicação, uma falsa ideia que o homem hoje se basta, a autossuficiência. Os progressos da técnica, os progressos da ciência, da cultura, embora a fé nunca e nem será atingida pela ciência. A fé caminha junto com a ciência. Mas o que hoje
que a gente possa dizer que piorou, assim, uma decadência na cidade nossa aqui, de uma formação não correspondida, sobretudo entre os jovens. E o jovem, de modo geral, não só aqui no caso, mas em toda parte, está sob a influência da droga, que é o grande problema e que afasta muita gente, né? A droga afasta a pessoa de Deus, da família e da própria sociedade, passando a constituir um risco, como está acontecendo com os crimes de hoje, né? Tudo é feito assim de droga, né? Então, a outra pergunta, combinei aí com o nosso Michel, ele faz uma pergunta sobre o arquivo da igreja. O arquivo é muito longo, desde a fundação, né, da paróquia, e depois a estrutura religiosa de tantos anos de paz que se sucederam aqui, né? Isso só com o tempo que eu posso fazer uma apresentação com a documentação que a gente tem, um documentário que é, em parte, com um comentário reservado, né? Que não é assim, pode ser visto pelo povo de modo geral, num livro que nós chamamos Tombo, onde a gente registra os principais fatos da paróquia. Então, registrado. Então, aqui há algumas passagens que a gente pode transcrever para o conhecimento da comunidade, né? Por exemplo, entre os papéis que temos aqui, consta a certidão de batismo do Furriel Ângelo. E o Michel não deve saber disso, e muitas pessoas. A Igreja Católica foi a primeira entidade a usar registro de nascimento. Tanto assim, por exemplo, para saber a árvore genealógica de uma pessoa, a única documentação que existia era a igreja, que marcava o nascimento da pessoa em relação ao batismo. Por exemplo, muitas pessoas procuram o arquivo da igreja para requerer direitos à herança, coisa que o cartório ainda não tinha, né? Direito de cidadania, por exemplo, a lei italiana, que dá um direito a certa, vamos dizer, pensão a descendentes, contanto que prove que são descendentes. Então, a igreja foi a primeira. E aqui, como eu falei agora, nós temos assim a certidão Furriel Ângelo, né? Que é, não resta dúvida, um documento interessante, né? Que a igreja tem, mesmo aqui no nosso paróquia, tem os livros antigos com toda a história das famílias daqui, as primeiras famílias radicadas, os parentes do Furriel Ângelo e tudo mais. De maneira que a pergunta do interlocutor aqui, o Michel, ele faz uma pergunta assim: e o futuro? Como se diz? Futuro, usando uma expressão popular,
futuro a Deus pertence, né? Mas eu sei que você quis perguntar o seguinte: quais são as perspectivas? As perspectivas, sob o ponto de vista da igreja, que eu tenho lutado, e até hoje tenho tanto feito esforço, é para melhorar o conhecimento dos católicos quanto à doutrina, porque a lógica é esta: conhecer para valorizar e, valorizando, se empenhar. E o mal, infelizmente, o nosso, é que muitos são católicos por tradição, porque o pai era, a mãe era. Mas é preciso que se tenha consciência, porque a responsabilidade pessoal de cada um. Então, eu tenho investido muito nisso, né? No sentido de dar uma formação melhor, dar uma assistência melhor. E isso no ponto de vista religioso. Agora, o ponto de vista social, dizer, a nossa cidade, apesar de ter uma boa localização, à margem do BR, precisa fazer um esforço de ampliar os meios de subsistência, por exemplo, firmas, fábricas, para dar trabalho, suponhamos, os jovens que aqui estão. Né? O jovem que tem o futuro, que são os possuidores do futuro, né? Precisam ter meios para crescer, se manter. Então, nós precisamos crescer nesse ponto. A minha preocupação é que, nesse ponto, Rio Casca está deixando muito a desejar, está muito estacionária. Não é? Nós precisamos aqui, por exemplo, de ter uma extensão universitária, né? Para favorecer aqueles que não podem sair daqui e estudar fora, que não é fácil. Primeiro, se trata de uma faculdade particular, não é qualquer um que pode pagar a faculdade, a sua própria subsistência, pensão, manutenção. Então, o que eu acho, a minha preocupação no futuro, é que Rio Casca tem que despertar para isso. Então, eu vou ficar devendo ao Michel a questão de pontos do arquivo futuro, que só poderá ser apresentado à medida que tivermos tempo de ver e apresentar o que é interessante. Mas eu agradeço muito a presença do interlocutor e que ele faça bom proveito dessa nossa conversa.